Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig. Professor, o que John Archibald Wheeler tem a ver com os buracos negros? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Há cerca de 2 semanas, um feito científico gerou manchetes de primeira página em jornais do mundo inteiro. A primeira imagem reconstruída de um buraco negro. Esses objetos astrofísicos capturam nossa imaginação e geram grande curiosidade. Sei que o meu colega colunista, o professor João Steiner, já tratou do assunto numa das suas colunas. Como já faz algum tempo que eu tenho falado de questões ligadas ao funcionamento da ciência e não tenho falado em cientistas inspiradores, que exemplificam as razões pelas quais nos dedicamos a essa atividade, resolvi usar a imagem do buraco negro para falar do grande cientista que cunhou essa terminologia. O físico norte-americano John Archibald Wheeler teve uma longa e profícua carreira com contribuições em várias áreas diferentes da física. Ele nasceu em 1911 e faleceu aos 96 anos em 2008. Teve como um dos seus mentores o dinamarquês Niels Bohr, um dos mais importantes criadores da física quântica. A física dos buracos negros é derivada da teoria da relatividade geral, formulada por Einstein em 1915. Ainda em 1915, o físico alemão Karl Schwarzschild mostrou que as equações levavam a soluções com singularidades no espaço-tempo, pontos onde grandezas da teoria seriam infinitas. Essas soluções geraram controvérsias, levando diversos físicos a considerarem que eram apenas artefatos matemáticos que não poderiam ocorrer na natureza. Após o grande sucesso obtido com as observações de desvios gravitacionais da luz no eclipse solar de 1919, a relatividade geral enfrentou um certo ostracismo progressivo, pois não havia previsões de efeitos a serem experimentalmente testados. A teoria tinha se tornado mais um ramo da matemática do que da física. No início dos anos 1950, o professor da Universidade de Princeton, John Wheeler, resolveu se dedicar ao assunto e, juntamente com vários de seus estudantes, começou a formular questões que poderiam ser respondidas com a teoria. Wheeler acreditava que a curvatura do espaço-tempo prevista pela relatividade geral devia ser fundamental para descobrir os mistérios da matéria e do universo astrofísico. Ele também achava que a relatividade era importante demais para ser deixada apenas a cargo de matemáticos. Wheeler e seu grupo tiveram um papel fundamental de rejuvenescer a relatividade geral, fomentando a realização de conferências que agregaram números cada vez maiores de pesquisadores. Inicialmente cético em relação à existência de singularidade do espaço-tempo na natureza, como afirmou em disputa pública com o célebre físico Robert Oppenheimer, Wheeler teve a grandeza de reconhecer posteriormente que estava errado, quando previsões de efeitos físicos começaram a se popularizar. Foi numa conferência em 1968 que, respondendo a uma sugestão anônima da plateia, Wheeler usou o termo buraco negro para descrever essas singularidades. Depois disso, o termo se popularizou. Que características de Wheeler o faziam tão inspirador? Além de ter sido um grande cientista, Wheeler foi um excepcional mentor. Ele desenvolveu uma abordagem da física que chamava de conservativismo radical. Era importante aderir às leis bem estabelecidas da física, portanto ser conservador, mas explorar suas consequências nas situações mais extremas, ser radical, em que novas ideias poderiam emergir. Essa atitude levou à revitalização do interesse em relatividade geral entre os anos 1950 e meados dos anos 1970, quando ele se aposentou compulsoriamente de Princeton. Em 1976, se mudou para o Texas e o seu interesse foi redirecionado para os fundamentos da física quântica. Novamente, ele teve papel essencial na revitalização dessa área, em que hoje há muitos pesquisadores tentando criar computadores quânticos. John Wheeler orientou mais de 50 estudantes de doutorado. Entre eles está um dos maiores físicos brasileiros do século passado, o professor Jaime Thiômino. Há diversos físicos célebres que foram orientados e profundamente influenciados por ele, com os laureados com o Prêmio Nobel, Richard Feynman e Kip Thorne, que recebeu o prêmio pela detecção das ondas gravitacionais. Várias citações de Wheeler são emblemáticas. Em suas frases, há lições para todos, incluindo aqueles que se debatem com a física no ensino médio. Wheeler dizia que, de um modo geral, não vale a pena começar a calcular algo sem saber a resposta de antemão. Ou seja, procure antes de mais nada entender o problema, não se limite a aplicar fórmulas memorizadas. Como ele era totalmente destemido em investigar possibilidades extremas das leis físicas, alguns podiam achar que ele já estava meio gagá. Kip Thorne, que foi aluno de Wheeler nos anos 60, relatou ter ouvido de Feynman, que foi seu estudante nos anos 40. Vocês das gerações mais jovens acham que ele ficou meio doido ao envelhecer. Nada disso, ele sempre foi assim. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.